Então vamos começar a quarta parte do tema, né? Lembrando que é uma leitura do livro de Hannah Arendt, As Origens do Totalitarismo. Pois após o término dessa leitura, eu vou fazer um resumo do livro total, né? Então vamos lá. Lê direito, né? Tem que ler direito. Deus em geral e as massas que continuavam a viver dentro dos padrões correspondentes à antiga ordem feudal. Após a Revolução Francesa, que alterou bruscamente as condições políticas de todo o continente europeu, surgiram Estados-nações no sentido moderno, cujas transações comerciais exigiam muito mais capital e crédito do que jamais dispuseram os judeus da corte. Isso aqui é bastante interessante, que a Revolução Francesa quem financiou foi a burguesia. Vamos dizer assim, que os conservadores, né, franceses, eles eram contra a monarquia e o monopólio da Igreja Católica, né? O monopólio da Igreja no poder. Então é bastante interessante aí. Hoje você vê uma burguesia muito aliada à questão tradicionalista religiosa. E quando você pega um contexto histórico, por exemplo, como a Revolução Francesa, começou como uma revolução burguesa, né? Que também era contra a participação na Igreja no poder. Tinha muito ali essa questão da pobreza e o enriquecimento, né, que a monarquia ela favorecia, né, alguns setores da sociedade francesa, né. A burguesia era um terceiro estado. Vamos lá. Somente poderia satisfazer as novas e maiores necessidades governamentais a fortuna combinada dos grupos judeus mais ricos da Europa Ocidental e Central, confiada por eles a banqueiros judeus, que por conseguinte, como banqueiros, precisavam de coletividades judaicas, organizadas como fontes de captação do dinheiro, e as apoiavam nesse sentido. Nesse período, portanto, começou a sucessão de privilégios, até então só necessários individualmente aos judeus da corte, a camada rica que havia conseguido estabelecer, no decorrer do século XVIII, dos centros urbanos e financeiros mais importantes. Por fim, foi concedida aos judeus a emancipação em todos os Estados-nações, exceto naqueles países em que os judeus, devido ao seu elevado número e ao atraso social geral, como na Rússia, não conseguiram organizar-se como um grupo especial, a partir da função econômica especificamente destinada a apoiar financeiramente o governo. Essa íntima relação entre judeus e governos era facilitada pela indiferença geral da burguesia, no tocante à política em geral e às finanças do Estado em particular. Esse período terminou com o surgimento do imperialismo no fim do século XIX, quando os negócios capitalistas em expansão já não podiam ser realizados sem a intervenção e o apoio político ativo do Estado. Isso aqui é bastante interessante, que serve para meu tema de monografia. Monografia não, meu tema de pré-projeto para o mestrado, né? Vou ler de novo. Essa íntima relação entre judeus e governos era facilitada pela indiferença geral da burguesia no tocante à política em geral e às finanças do Estado em particular. Esse período terminou com o surgimento do imperialismo no fim do século XIX, quando os negócios capitalistas em expansão já não podiam ser realizados sem a intervenção e o apoio político ativo do Estado. O imperialismo, por outro lado, minou as próprias bases do Estado-nação, introduziu no conjunto de nações europeias o espírito comercial de concorrência competitiva. Os judeus perderam, então, sua posição exclusiva nos negócios do Estado para homens de negócio de mentalidade imperialista. Ou seja, aqui com a política imperialista, ela tem mais, a economia ela vai ter mais controle do Estado. Isso vai prejudicar os negócios dos judeus, né? Os negócios que os judeus tinham perante ao Estado.
e a sua importância como grupo declinou, embora alguns judeus conservassem individualmente sua influência como consultores financeiros e como mediadores inter-europeus. Esses judeus, contudo, em contraste com os banqueiros estatais, não precisavam do apoio e solidariedade das comunidades judaicas, como os judeus da corte do século XVII e XVIII. Assim, isolavam-se deles. Aliás, as comunidades judaicas já não eram financeiramente organizadas, embora alguns judeus de alta posições ainda representassem aos olhos do mundo gentil o povo judeu como um todo. Havia pouca ou nenhuma realidade material nesse fato. Como um grupo, o povo judeu do Ocidente Europeu desintegrou-se juntamente com o Estado-nação nas décadas que precederam a deflagração da Primeira Guerra Mundial. Eu acredito que não foi só a deflagração da Primeira Guerra Mundial, foi com tudo a ver com o surgimento do imperialismo, né? Devido ao avanço capitalista, que o judeu perdeu, como se fosse um empresário judeu, perdeu muita notoriedade da economia, né? Ou seja, o imperialismo de qualquer forma ele controla mais a economia do Estado. O rápido declínio da Europa após a guerra já os encontrou destituídos do antigo poder, atomizados num rebanho de indivíduos mais ou menos ricos. Mas na era imperialista, a riqueza dos judeus havia se tornado insignificante para a Europa. Aí tá vendo? Com a era imperial, teve mais controle do Estado. Então os judeus perdeu muita notoriedade, perdeu muita participação direta e econômica, desprovida de equilíbrio de poder entre as nações que a compunham e carente de noções de solidariedade intereuropeia. O elemento judeu, intereuropeu e não nacional, tornou-se objeto de ódio devido à sua riqueza inútil e de desprezo devido à sua falta de poder. Agora é importante ressaltar aqui como a autora coloca que esses grupos não eram grupos assim, vamos dizer assim, não eram grupos unidos, né? Eles não eram organizados, tinham ali uma falta de solidariedade nas comunidades judaicas, tá? Como reafirma aqui, entre os séculos 17 e 18. Não eram financeiramente organizadas, né? Então deve ser devido às posições, né? Que cada grupo ali na parte economia, a parte econômica que representava, né? Os povos judeus, a comunidade judaica em si. Vamos continuar? Os primeiros governos a necessitarem de renda regular e de finanças seguras foram as monarquias absolutistas. Isso aqui também foi um problema também quando se trata da Revolução Francesa em si, que a gente tem que o absolutismo é a volta do antigo regime. Você vê que os franceses sofreram muito com a queda da monarquia, depois a volta desse regime novamente. Então a Revolução Francesa ela foi um motor propulsor, né, da derrubada desse poder, desse império, na qual a Igreja Católica, o poder católico e também protestante, faziam parte dessa monarquia absolutista, dessa corte absolutista, sob as quais o Estado-nação viria a nascer. Antes
Príncipes e reis feudais também necessitavam de dinheiro e até então de crédito, mas apenas para fins específicos e operações temporárias. Mesmo no século XVI, quando Fugger puseram seu próprio crédito à disposição do Estado, ainda não cogitavam de estabelecer crédito estatal especial. Inicialmente, os monarcas absolutos cuidavam de suas necessidades financeiras, em parte pelo velho método de guerra e pilhagem, e em parte pelo sistema de monopólio de impostos, que solapava o poder, pois arruinava as fortunas da nobreza, sem aplacar a hostilidade da população. Aqui eu discordo porque a nobreza, quando o Estado ela tem importância de uma nação, inclusive a parte econômica, ela é parte sim da fortuna das fortunas. Então, quem sofre com esse monopólio é altos impostos, né? Solapava o poder, deixava a comunidade mais pobre, era sempre o terceiro estado. E quem era o terceiro estado? E o quarto estado, né? E o último estado, que era o terceiro estado, que era os burgueses, os camponeses, banqueiros, e o último que era o camponês que sofria esses altos impostos. Então, eu acho que não arruinava tanto a nobreza, que era o segundo estado. Era apenas dava mais hostilidade, apenas dava mais riqueza, na qual ela tinha apoio, que era a igreja, né? Essa parte eu discordo um pouco, porque após o reino absolutista, muitos nobres da época, muitos reis ficaram ainda mais ricos ainda, taxando o imposto a, a que compunha ali o terceiro estado. Como eu disse, a própria Revolução Francesa, ela foi uma revolução burguesa, né? Porque você tem ideia do conservadorismo, que você tem ideia assim de não era bem os conservadores, porque eles eram contra o poder da igreja em relação ao Estado, em relação ao Estado-nação. Por exemplo, o iluminismo também foi esse motor propulsor que ajudou a empurrar a Revolução Francesa. Continuando. Durante muito tempo, as monarquias absolutistas procuraram na sociedade um grupo do qual pudesse depender com a mesma segurança que a nobreza dava à monarquia feudal. Na França, no século XV, desenvolvia-se incessante luta entre as corporações e a monarquia, esta querendo integrar aquelas no sistema do Estado. A mais interessante dessas experiências foi, sem dúvida, o surgimento do mercantilismo e as tentativas do Estado absolutista para impor monopólio absoluto ao comércio e à indústria nacionais. O consequente desastre do Estado absolutista e sua barrocada provocada pela resistência da burguesia. Tá vendo? O que causou o fim dessa monarquia foi a própria burguesia, que sofria, né, a essa a essa exploração da nobreza, essa exploração dos reis, né, de taxar mais imposto, inclusive sobre os maquinários ali de agrícolas, né, de plantação, taxar imposto sobre artesão, taxar imposto sobre os banqueiros, né, então isso provocou uma certa revolta, né, a resistência burguesa. Consequente desastre do Estado absolutista e a sua barrocada provocada pela resistência da burguesia em acessão são suficientes conhecidos. Antes dos editos de emancipação, cada casa principesca, cada monarca da Europa já possuía seu judeu da corte para administrar as finanças. Durante o século XVII e XVIII, esses judeus da corte eram sempre indivíduos isolados que mantinham de certo conexões intereuropeias e dispunham de fontes de crédito intereuropeias, mas não constituíam uma entidade financeira internacional. Intereuropeias, mas não constituíam
entidade financeira internacional. Os judeus individualmente e as primeiras ricas pequenas comunidades. Contudo, como a autora aqui ressalta, dificilmente pode ser subestimada a influência das experiências mercantilistas em acontecimentos futuros. A França foi o único país onde o sistema mercantilista foi seriamente experimentado e resultou no precoce florescimento de manufaturas que deviam sua existência à intervenção do Estado. E o país jamais se recuperou disso. Na era da livre iniciativa, sua burguesia evitava investimentos não garantidos em indústria, quando em sua burocracia, também do produto do sistema mercantilista sobreveio a um colapso. Embora a burocracia tenha perdido todas as funções produtivas, é ainda hoje característica do país, dificultando mais que a burguesia a sua recuperação. Esse havia sido o caso na Inglaterra, onde o banqueiro marano da rainha Elizabeth e os financistas judeus dos exércitos de Cromwell até um dos 12 corretores judeus admitidos na Bolsa de Londres foi apontado como agenciador de um quarto de todos os empréstimos governamentais de seu tempo. Os judeus creditaram ao governo mais de 35 milhões de florins, e onde a morte de Samuel Oppenheim em 1703 resultou numa grave crise financeira para o Estado como para o imperado, na Baviera, onde em 1808 quase 80% de todos os empréstimos governamentais eram negociados por judeus. Na França, onde as condições mercantis eram especialmente favoráveis aos judeus, a ponto de Colbert já ter louvado sua grande hostilidade para o Estado, e onde em meados do século XVIII o judeu alemão Liefman Kalmer recebeu um baronato de um rei agradecido que apreciava serviço e lealdade a nosso Estado e nossa pessoa. Os judeus individualmente e as primeiras ricas pequenas comunidades judaicas dispunham então de poder tão elevado que permitiam abordar com maior franqueza não só as discussões sobre seus privilégios, mas também sobre o direito de obtê-los, enquanto as autoridades se referiam de maneira muito cuidadosa à importância dos serviços que os judeus prestavam ao Estado. Não há sombra de dúvida quanto à conexão entre os serviços prestados e privilégios concedidos na França, na Baviera, na Áustria e na Prússia. Os judeus privilegiados recebiam títulos de nobreza, de modo que ultrapassava o status de meros homens ricos, sobrepujadas as dificuldades enfrentadas pelos Rothschild em conseguir o título de nobreza aprovado pelo governo austríaco em 1817. Findava cabalmente uma época. Em fins do século XVIII, já era evidente nos vários países que nenhuma das camadas ou classes estavam desejosa ou tinha capacidade de tornar-se classe governante, isto é, de identificar-se com o governo, com a nobreza, ou a havia feito no decorrer dos séculos. O fato de a monarquia não ter conseguido encontrar uma classe que substituísse a aristocracia dentro da sociedade levou a um rápido desenvolvimento do Estado-nação e à presunção de que esse sistema estivesse acima de todas as classes, completamente independente da sociedade, com sua pluralidade de interesses particulares que a perfaziam. Enfim, o verdadeiro e único representante da nação como um todo. Esse sistema resultou, por outro lado, no aprofundamento da brecha entre o Estado e a sociedade,
na qual repousava a estrutura política da nação. Sem essa brecha não seria necessário nem possível incluir os judeus na história europeia em termos de igualdade. Quando falharam todas as tentativas de aliar-se a uma das classes principais da sociedade, restou um Estado impor-se como poderosa empresa comercial. O crescimento dos negócios estatais foi causado pelo conflito entre o Estado e as forças financeiramente poderosas da burguesia, que preferiu dedicar-se ao investimento privado, evitando a intervenção do Estado e recusando-se a participar de maneira ativa no que lhe parece ser empresa improdutiva. Foram assim os judeus a única parte da população disposta a financiar os primórdios do Estado e a ligar seu destino ao desenvolvimento estatal. Não vou ler essa parte aqui embaixo não, vou passar ela. Deixa eu só sair do... podia ler, né? Deixa eu pegar um negócio aqui, né? Aqui dá. Vamos lá. Vamos ver o que eu achei interessante aqui nessa parte. Vamos lá. O seu crédito e suas ligações internacionais estavam em excelente posição para ajudar Estado-nação a afirmar-se entre os maiores empregadores e empresas da época, acentuando privilégios e mudanças decisivas na condição da vida dos judeus, constituíam um preço pela prestação de tais serviços e ao mesmo tempo a recompensa por grandes riscos. Quando eu não sei o que é isso aqui, o Mutzjuden, ou seja, os judeus financistas, Mutzjuden, quando os Mutzjuden, que significa judeus financistas, de Frederico da Prússia, ou os judeus da corte do imperador austríaco, receberam sob forma de privilégios gerais e patentes o mesmo status que, meio século mais tarde, todos os judeus da Prússia receberiam com o nome da emancipação e igualdade de direitos. Quando, por fim do século XVIII, no ápice de sua fortuna, os judeus de Berlim conseguiram impedir o influxo dos judeus das províncias orientais. Interessante, ó. Então os judeus não eram tão coletivos assim, eles não eram, como é que se dizem? Eles não eram, eles não eram tão coletivos, né? Eles eram um grupo assim que, como a autora falou, que depois do imperialismo eles se romperam, né? Então eles não eram assim, tinha ali suas, acredito que suas divisões, né? Eles não eram um grupo assim, como é que fala? Eles não eram um grupo unidos, né? Nessa parte da questão financeira. Não eram grupos. Eram grupos que tinham suas diferenças, né? Aí, ó, no fim do século XVIII, no ápice da sua fortuna, os judeus de Berlim conseguiram impedir o influxo dos judeus das províncias orientais. Agora, tem que saber por quê, né? Esses poloneses do Império Germânico, porque não desejavam dividir a sua igualdade com os correligionários mais pobres e menos cultos, os quais não reconheciam como iguais. Quando, ao tempo de Assembleia Nacional Francesa, os judeus de Bordeaux, de Avignon, protestaram violentamente contra a concessão de igualdade por parte do governo francês aos judeus das províncias orientais. Alcácer, principalmente,
ficou claro que os judeus não pensavam em termos de direitos iguais, mas sim privilégios e liberdades especiais. E realmente não nos surpreende que os judeus privilegiados, intimamente ligados aos negócios de governos e bem conscientes da natureza e de condição de seus status, relutassem em aceitar a ortoga para todos os judeus dessa liberdade que eles conseguiram em troca por seus serviços, e a qual, portanto, vista sob esse aspecto, não podia, segundo eles, tornar-se um direito a ser compartilhado por todos. Só no fim do século XIX, o imperialismo em evolução levou as classes proprietárias à mudança da opinião inicial sobre a suposta improdutividade dos negócios estatais. A expansão imperialista, juntamente com o gradativo aperfeiçoamento dos instrumentos de violência monopolizados de modo absoluto pelo Estado, tornou interessantes aos negócios comerciais com o Estado como parceiro. Isso significou naturalmente que os judeus mas automaticamente perderam sua posição exclusiva em singular, dentro do poder econômico do Estado quando ele se torna imperialismo, né? A perseguição já começa aqui. Vamos ver o que a autora coloca. As necessidades que estreitavam os laços entre os governos estatais e os judeus podem ser avaliadas pela ambivalência entre as ideias antijudaicas e a prática política do governo que as professava. Assim, Bismarck, em sua juventude, fez alguns discursos antissemitas, mas veio a tornar-se como chanceler do Reich, amigo íntimo de, não sei o que é isso aqui, Blaine Roder, não sei o que é isso, como é que se lê isso, e fiel protetor dos judeus contra o movimento antissemita de Stoecker, em Berlim. Guilherme II, embora como príncipe da coroa e membro da antijudaica nobreza prussiana, tenha simpatizado com os movimentos antissemitas na década de 80. Mudou suas convicções e abandonou seus protegidos antissemitas da noite para o dia, quando subiu a um trono. Já no século XVIII, onde quer que os grupos de judeus se tornassem suficientemente ricos para serem úteis ao Estado, gozavam de privilégios coletivos e separavam-se, como um grupo de seus irmãos menos ricos e menos úteis, ainda que fossem do mesmo país. Por isso que eles não se aceitam. Por isso que o grupo judeu era eles não se não é grupo de judeus não, moço. O grupo econômico judeu, né, que fazia parte do Estado, não era eles não eram, como é que fala? A palavra estava aqui. Eles não eram unidos, né? Tinha suas diferenças ali, não dava muito certo, vamos dizer assim, né? Que não era um coletivo. Esse grupo de judeus, eles não eram um grupo, vamos dizer assim, unidos. Eles não eram unidos, tinha alguma diferença, né? Eles não se misturavam, como a autora aqui coloca, né? Como coloca aqui, já no século XVIII, onde quer que nos grupos de judeus tornassem suficientemente ricos para serem úteis ao Estado, gozava-se de privilégios coletivos e separava-se como grupo de seus irmãos menos ricos e menos úteis, ainda que fosse do mesmo país. Judeus protegidos na Prússia, ou judeus de Bordeaux e de Bayonne na França, gozavam de igualdade muito antes da Revolução Francesa e foram até convidados a apresentar suas queixas e proposições, juntamente com outros grupos, na convocação dos Estados Generais. É isso, né? Convocação dos Estados Generais, acho que está certo, em 1787. Mas a boa sorte dos judeus e a sua saída da obscuridade para a importância política
teriam sido mais breves se eles se houvessem restringido a meras funções comerciais dentro do Estado-nação em crescimento. Em meados do século XIX, alguns estados adquiriram suficiente crédito para dispensar o financiamento e a garantia dos judeus para seus empréstimos. Ademais, a crescente consciência por parte dos cidadãos de que seus destinos particulares se tornavam cada vez mais dependentes dos destinos do país fez com que eles se dispusessem a conceder ao governo mais crédito necessário. A própria igualdade era simbolizada pelo fato de qualquer um poder comprar papéis do governo, ações, apólices, bônus, já considerados a mais segura modalidade de investir capital. À medida que o Estado totalmente soberano para travar guerras e dispor a vida dos súditos, tornou-se a única entidade que podia realmente proteger as propriedades dos cidadãos. A partir dos meados do século XIX, os judeus mantiveram posição de destaque porque ainda desempenharam um papel importante, intimamente ligado à participação nos destinos do Estado. Sem território e sem governo próprios, os judeus constituíam um elemento inter-europeu. O Estado-nação necessariamente conservava-lhes essa condição, porque dela dependiam os serviços financeiros prestados por judeus. Mas, mesmo após o desaparecimento da sua utilidade econômica, a condição inter-europeia dos judeus continuava sendo de suma importância para o Estado, principalmente em tempo de conflitos e guerras entre as nações. Enquanto a necessidade do serviço dos judeus aos Estados-nações surgiu de modo lento e lógico, evoluindo a partir do contexto geral da história da Europa. A ascensão dos judeus à posição de destaque político e econômico foi súbita e inesperada, tanto para eles próprios como para os seus vizinhos. No fim da Idade Média, o emprestador de dinheiro judeu perdeu a sua antiga importância. E já no começo do século XVI, os judeus começaram a ser expulsos de cidades e centros comerciais para lugarejos e vilas do interior, trocando assim a uniforme proteção das autoridades centrais como uma posição insegura concedida desigualmente por pequenos nobres locais. O movimento crítico surgiu no século XVII, quando, durante a Guerra dos 30 Anos, esses judeus insignificantes e dispersos emprestadores de dinheiro podiam garantir, com o auxílio de judeus mercadores, provisões para os exércitos mercenários dos chefes guerreiros situados em terras ocupadas estranhas. Como essas guerras eram semi-feudais e mais ou menos particulares dos príncipes, sem envolver qualquer interesse de outras classes que os judeus ganhavam em status, era muito limitado e quase imperceptível, mas o número de judeus da corte aumentava, porque cada casa feudal precisava do seu financista particular. Esses judeus da corte eram servos de um grupo social. Apenas serviu tão só a pequenos senhores feudais, que como membros da nobreza não aspiravam a representar qualquer autoridade centralizada. As propriedades que administravam, o dinheiro que emprestavam e as provisões que compravam constituíam problemas particulares do senhor, de modo que essas atividades não podiam envolver os judeus em questões políticas. Portanto, odiados ou favorecidos, os judeus tampouco podiam transformar-se em questão política de alguma importância. Quando, contudo, mudou o status do seu feudal, quando ele se tornou príncipe ou rei, alterou-se também a função do judeu da corte. Os judeus, como elementos estranhos, desinteressados pelas mudanças,
mal percebiam a gradativa melhora da sua posição. No que lhes tocava, continuavam a administrar negócios privados, e sua lealdade continuava a ser questão pessoal, que nada tinha a ver com considerações políticas. A lealdade significava honestidade. Não obrigava a tomar partido nos conflitos ou a permanecer fiel por motivos políticos. Comprar provisões, vestir e alimentar um exército, emprestar dinheiro para o recrutamento de mercenários, refletia apenas o interesse pelo bem-estar de um sócio comercial, fosse ele quem fosse. O tipo de relação entre os judeus e a aristocracia impediu que o grupo judeu se ligasse a outra camada da sociedade. Depois que desapareceu no começo do século XIX, nunca foi substituído. Como seu vestígio entre os judeus permaneceu a inclinação por títulos aristocráticos, especialmente na Áustria e na França, e no tocante aos não-judeus, uma espécie de antissemitismo liberal, que colocava os judeus e nobreza no mesmo nível por alegar que ambos se aliavam financeiramente contra a burguesia em ascensão. Esses argumentos correntes na Prússia e na França eram plausíveis antes da emancipação geral dos judeus, pois os privilégios dos judeus da corte realmente se assemelhavam aos direitos e às liberdades da nobreza. Os judeus demonstravam ao mesmo tempo da aristocracia de perder seus privilégios e usavam os mesmos argumentos contra a igualdade de todos. A plausibilidade tornou-se ainda maior quando, no século XVIII, a maioria dos judeus privilegiados foram outorgados títulos menores da nobreza. E do começo do século XIX, quando os judeus ricos, tendo perdido seus laços com as comunidades judaicas, buscaram status social, segundo o modelo da aristocracia. Mas tudo isso era inconsequente. Primeiro porque já era óbvio que a nobreza estava em declínio, enquanto os judeus, ao contrário, subiam continuamente em sua posição social. E segundo, porque a própria aristocracia, especialmente na Prússia, veio a ser a primeira classe a esboçar uma ideologia baseada no antissemitismo. Os judeus eram fornecedores em tempo de guerra, mas embora servos do rei, jamais participavam dos conflitos, nem se esperava o que fizessem. Quando os conflitos cresceram e se tornaram guerras nacionais, eles continuaram mantendo a característica do grupo internacional, cuja importância e utilidade decorriam precisamente do fato de que nunca se ter ligado a qualquer causa nacional. Não sendo mais banqueiros estatais, nem fornecedores em tempo de guerra, a última guerra financiada por um judeu foi a Guerra Austro-Prusiana em 1866, quando esse nome que não sei como que fala, ajudou Bleiroder, ajudou Bismarck, depois que o parlamento da Prússia negou a este último os créditos necessários. Os judeus tornaram-se consultores financeiros e assistentes em tratado de paz, e de modo menos organizado e mais indefinido, mensageiros e intermediários na transmissão de notícias. Os últimos tratados de paz, elaborados sem assistência judaica, foram os do Congresso de Viena entre a França e as demais potências da Europa. O papel de Bleiroder nas negociações de paz entre a Alemanha e a França em 1871 foi mais significativo do que seu auxílio na guerra.
e ele prestou serviços ainda mais importantes no fim da década de 1870, quando através de ligações com Rothschild proporcionou a Bismarck um meio de comunicação indireta com Benjamin Disraeli. Os tratados de paz após a Primeira Guerra Mundial foram os últimos os tratados de paz após a Primeira Guerra Mundial foram os últimos nos quais os judeus desempenharam papel proeminente como consultores. O último judeu que deveu sua ascensão ao cenário nacional à sua conexão judaica internacional foi Walter Rathenau, ministro do exterior da República de Weimar. Como disse um de seus colegas após seu assassinato por nacionalistas antissemitas. Walter Rathenau. Ele era ministro do exterior da República de Weimar. Rathenau pagou com a vida o fato de ter transferido aos ministros da nova república, completamente desconhecidos no âmbito internacional, seu prestígio no mundo internacional das finanças e o apoio dos judeus em todo o mundo. É óbvio que os governos antissemitas não usassem os judeus para os negócios de guerra e paz, mas a eliminação dos judeus no cenário internacional tinha um significado mais amplo e mais profundo que o antissemitismo propriamente dito. Os judeus eram valiosos na guerra na medida em que, usados como elementos não nacional, asseguravam as possibilidades de paz. Isso é, enquanto o objetivo dos beligerantes nas guerras de competição era a paz de acomodação e o restabelecimento do modus vivendi, mas quando as guerras tornaram-se ideológicas, visando a completa aniquilação do inimigo, os judeus deixaram de ser úteis. Já isso levaria à destruição de sua existência coletiva. Embora não eram tão coletivos assim, né? Era um grupo bastante desunido. Embora seja necessário frisar que seu desaparecimento no cenário político e até mesmo a extinção da vida grupal específica não conduzia necessariamente ao extermínio físico dos judeus. Contudo, é verdadeiro apenas parcialmente o argumento de que os judeus alemães se teriam tornado nazistas. E isso lhes fossem permitido com a mesma facilidade com que fizeram seus concidadãos arianos. Como, aliás, os judeus italianos se alistavam no Partido Fascista da Itália, antes que o fascismo italiano introduzisse a legislação racial. Essa acessão é verdadeira apenas com relação à psicologia dos judeus tomados individualmente. Psicologia que não diferia muito da então reinante ao redor, mas é patentemente falsa no sentido histórico. O nazismo, mesmo sem pregar o antissemitismo, teria levado o golpe de misericórdia na existência do povo judeu na Europa. E seria suicídio para os judeus como povo a apoiá-lo, mesmo que não fosse necessariamente para indivíduos de origem judaica. Mas o nazismo ele é antissemita.
Nazismo ele é antissemita. A primeira contradição que marcou o destino dos judeus na Europa durante os últimos séculos é aquela entre a igualdade e o privilégio, isto é, entre a igualdade concedida sob a forma de privilégio e o privilégio como meio para alcançar a igualdade. A esta é preciso acrescentar uma segunda contradição. Os judeus, o único povo não nacional da Europa, foram mais ameaçados que qualquer outros pelo colapso do sistema de estados nacionais. A situação é menos paradoxal do que pode aparecer à primeira vista. Os representantes da nação fossem jacobinos de Robespierre, de Clemenceau, ou representantes dos governos reacionários da Europa Central, desde Metternich até Bismarck. Tinham algo em comum. Todos estavam sinceramente preocupados com o equilíbrio do poder na Europa. Buscavam naturalmente mudar este equilíbrio em favor de seus respectivos países, mas jamais sonhariam com o monopólio do poder que levasse à aniquilação de seus competidores. Os judeus não apenas podiam ser usados no interesse desse precário equilíbrio, mas se tornaram até uma espécie de símbolo dos interesses comuns das nações europeias. Não foi, portanto, mero acidente que as derrotas dos povos da Europa foram antecedidas pela catástrofe do povo judeu. Era fácil iniciar a dissolução do precário equilíbrio de forças na Europa a partir da eliminação dos judeus, embora fosse difícil compreender que essa eliminação transcendia o nacionalismo inusitadamente cruel ou a inoportuna restauração de velhos preconceitos. Quando veio a hecatombe, o destino do povo judeu passou a ser considerado um caso especial, cuja história seguia leis excepcionais, de cuja sorte, portanto, por depender do determinismo histórico, não era relevante. Mas a esse colapso da solidariedade europeia correspondeu o colapso da solidariedade interjudaica em toda a Europa, quando começou a perseguição dos judeus alemães. Os judeus dos outros países desse continente descobriram que os judeus da Alemanha constituíam uma exceção, cujo destino não se assemelhava ao seu. Do mesmo modo, o colapso da comunidade judaica alemã foi precedido pela fragmentação de numerosas facções, cada qual acreditando que os seus direitos humanos seriam protegidos por privilégios especiais. O privilégio de ter sido veterano na Primeira Grande Guerra, ou filho de veterano, ou filho de soldado morto em combate pela pátria. Cada grupo julgava constituir uma exceção. A aniquilação física dos indivíduos de origem judaica parece então estar sendo precedida pela destruição moral do grupo e pela autodissolução comunitária, como se o povo judeu devesse sua existência exclusivamente aos outros povos e ao ódio que eles emanavam. Nossa, isso é muito forte, né? Tá acabando já. Muito forte isso. É ainda um dos aspectos mais comoventes da história judaica. O fato de que o ingresso dos judeus na história da Europa, tenha sido motivado por constituir um elemento inter-europeu e não nacional no mundo estruturado nacionalmente. A perda de identidade, né? Isso foi muito forte também. Esse papel foi mais duradouro e mais essencial do que sua função como banqueiros estatais, e uma das razões que engendraram o novo tipo moderno de produtividade judaica nas artes e nas ciências. Não é sem lógica histórica que a queda dos judeus como um grupo tenha coincidido com a ruína de um sistema, de um corpo político que, quaisquer que tenham sido os seus defeitos, haviam necessitado
e podiam tolerar um elemento pan-europeu, consubstanciado em judeus. A grandeza dessa existência específica europeia não deve ser esquecida. Os poucos autores europeus que sentiam esse aspecto da questão judaica, mesmo que não nutrissem simpatia pelos judeus, sabiam avaliar imparcialmente a situação europeia. Entre eles estava Diderot, um único filósofo francês do século XVIII que não era hostil aos judeus. Diderot, único filósofo francês do século XVIII que não era hostil aos judeus, que reconhecia neles um laço útil entre europeus de diferentes nacionalidades, e William Bold, que, testemunhando a emancipação dos judeus como resultado da Revolução Francesa, observou que eles perderiam sua universalidade quando virassem franceses. E geralmente Friedrich Nietzsche, autor da expressão bom europeu, que soube avaliar corretamente o papel dos judeus na história europeia, sem cair nas armadilhas do filosemitismo barato ou de atitude então progressista de proteção. Essa análise, embora correta na descrição de manifestações superficiais do fenômeno, deixa de lado o paradoxo mais sério existente no central da história política dos judeus. De todos os povos europeus, os judeus eram os únicos sem Estado próprio e, precisamente por isso, havia aspirado tanto se prestavam as alianças entre governos e Estados, independentemente do que esses governos e Estados representassem. Por outro lado, os judeus não tinham qualquer tradição ou experiência política e não percebiam a tensão nascente entre a sociedade e o Estado, nem os riscos evidentes e a potencialidade decisória que assumiam, decorrentes do seu novo papel. O parco conhecimento da política resultava da prática já tradicional de sua convivência. Essa falha surgiu ainda no Império Romano, onde os judeus eram protegidos, por assim dizer, pelo soldado romano. Não era que era protegido, é porque ou o judeu aceitava a política autoritária do Império Romano, ou então ele era dispensado, então ele era expulso do seu próprio país, da sua própria nação, né? Ou o que é chamado também de diáspora. Mas é interessante. Essa falha surgiu ainda no Império Romano, onde os judeus eram protegidos, por assim dizer, pelo soldado romano. E depois na Idade Média. Não era que era protegido, existem judeus que tinham que aceitar um novo regime de uma ditadura do Império Romano, ou eles tinham que fugir para outro país, ou diáspora, né? E depois na Idade Média, quando haviam buscado e recebido proteção de remotas autoridades monárquicas e clericais, a despeito da animosidade da população e dos governantes locais. Essas experiências haviam, de alguma forma, lhes ensinado que a autoridade e, especialmente, a alta autoridade, lhes era favorável, e que os funcionários inferiores especialmente o povo comum, eram perigosos. Eu vou parar aqui nessa parte, tá? Aí depois eu continuo depois. Compartilha aí, manda um like aí, que aí vamos continuar na próxima aula.